Eu sinto que, de um modo geral, os homens têm muita dificuldade de renunciar aos seus próprios palcos quando eles estão num relacionamento amoroso para fazer com que suas mulheres brilhem nos delas. E aí eu vou trazer um caso de uma amiga para exemplificar isso que eu estou dizendo. E talvez esse caso faça sentido dentro da sua relação ou da sua futura relação, se é que você gostaria de ter uma relação com um homem ou com uma mulher. Muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista. Aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento amoroso, sempre sob o olhar da psicanálise, mas de vez em quando eu faço algumas elucubrações envolvendo situações reais, de casos reais, de relacionamentos reais do dia a dia. E essa história surgiu quando, há alguns anos atrás, eu convidei uma amiga para vir para São Paulo, ela é de BH, e eu a convidei para vir para São Paulo para que ela participasse junto comigo de um evento. Na época, tanto ela quanto eu trabalhávamos com marketing digital, ia ter um evento importante do nosso mercado aqui em São Paulo, e eu, sabendo que faria sentido para ela vir, a convidei. Disse que iria, disse que já tinha comprado o ingresso e que faria sentido ela vir porque a gente estava desenvolvendo um projeto juntos na época. E assim, foi um convite meio previsível, porque dificilmente ela recusaria fazer qualquer coisa nesse sentido. Ela era uma pessoa bastante focada no trabalho, bastante entregue, bastante engajada em tudo que envolvia a sua carreira, a sua profissão, a sua empresa e o seu negócio. Quando eu a convidei, para minha grata surpresa, ela disse que não viria. E aí eu perguntei por quê, e ela me trouxe todo um relato que naquele ano ela estava evitando viagens profissionais que eram muito comuns na vida dela, porque o marido dela estava no ano de apresentar o doutorado. Aí, a princípio, você ouvindo isso pode pensar, cara, que nada a ver, né? A mulher abrir mão de tudo que envolve a sua profissão, a sua carreira, porque, de certa forma, o marido tinha um ano importante na carreira dele. E aí, eu vou trazer um pouco mais de detalhe para você ver que, na verdade, ela estava retribuindo algo que ele havia feito por ela no ano anterior. E ela me disse, olha, Thomas, ano passado eu tive muitas viagens a trabalho, muitas. E, via de regra, todas as viagens a trabalho, várias delas fazem sentido o meu marido ir, porque ela era influenciadora e várias das viagens a trabalho que ela realizava eram viagens em razão de contratos publicitários, contratos de influência que ela assinava, que ela firmava. E nesses contratos, que basicamente envolviam o ramo da hotelaria, fazia muito sentido ela ir acompanhada, o marido dela ir junto. Importante mencionar que nesse ano ele já estava em seu doutorado, mas ainda não estava no último ano do doutorado, que era o ano de defender, né, de apresentar e defender, finalizar a redação e etc. E aí ela falou, Thomas, ele fez das tripas coração por mim. Ano passado ele renunciou a muita coisa importante, porque sabia que era um ano decisivo para minha empresa, para minha carreira, eu estava mudando várias coisas por aqui, e ele entendeu que ele não poderia, na verdade, que eu não poderia abrir mão de nada que envolvesse minha profissão. E ele se colocou nesse lugar de renúncia e disse, olha, esse ano é importante para você, tá bom, mulher? Então, fique tranquila, vamos fazer tudo que nós temos que fazer. O que você precisar de mim, estarei aqui para você. Ainda que isso implique abrir mão de algumas coisas que envolve a minha própria... E foi o que aconteceu. Ele, de fato, deixou um pouco de lado a parte profissional dele, a parte pessoal dele, em prol do brilho, que naquele momento era destinado para ela, para a mulher do relacionamento. Então, depois dela me contar isso, aí ela trouxe mais sentido para o fato dela estar renunciando a algumas coisas naquele ano, inclusive o evento que eu a tinha convidado. Ela falou, entendeu, Thomas? Por isso que eu não vou, cara. Eu tô pegando esse ano para ficar mais tranquila. Eu tô aqui mais como um apoio pro... Vou chamar ele de José, tá? Eu tô aqui mais como um apoio pro José, porque ano passado ele fez tudo por mim, inclusive deixou um pouco o doutorado dele de lado por causa disso. Agora esse ano eu pretendo fazer o mesmo, né? Eu vou renunciar a algumas coisas, vai fazer parte, não vai ser o melhor ano da minha profissão, da minha carreira,
e de certa maneira sim, né, o sucesso profissional de um e de outro estavam plenamente vinculados, e é muito difícil não estar, né, quando você está num relacionamento bem construído, bem envolvido, bem solidificado. E aí eu falei, cara, tá perfeito, beleza, no que vem é outro ano, que ele defenda a tese, que dê tudo certo, que ele seja aprovado e etc. E aí você poderia até começar a entrar em algumas ressalvas e pormenores, dizendo, poxa, mas não dava para eles conciliarem melhor isso aí e tudo mais. Mas eu acho que essa não é a questão aqui. A questão é que o que esse cara fez pela mulher dele é raro. E infelizmente, até pela sociabilidade do homem, como nós aprendemos a sermos homens e como nós aprendemos a atuar nos relacionamentos amorosos, nós temos uma dificuldade gigantesca e até uma impossibilidade mesmo de renunciar às nossas questões, de renunciar às nossas necessidades, especialmente profissionais, financeiras, enfim, e empresariais, para permitir com que a nossa mulher seja colocada como prioridade em seus objetivos, tá? E não objetivos que são comuns, não objetivos que são dos dois, mas nos seus próprios objetivos, na sua própria carreira, na sua própria profissão, no seu próprio trabalho, na sua própria empresa, assim como ele fez no caso que eu acabei de te contar. Eu sinto que homens foram ensinados a sempre ocuparem esse lugar de palco e terem em suas mulheres um apoio, e terem em suas mulheres uma função de bastidor desse palco, de construção do ecossistema e do ambiente propício para que nesse palco esse homem brilhe com perfeição, na melhor das condições, no melhor dos ambientes. E isso não nos é ensinado para fazer o contrário. A gente não aprende, como homem, a abrir mão das nossas prioridades, até profissionais, até de carreira, os nossos objetivos particulares, porque as nossas mulheres estão num momento de necessidade desse apoio. Pelo contrário, homens tendem a deixar suas mulheres sozinhas nesse momento, e por conta, de modo que elas não contam com o mesmo bastidor que elas oferecem, quando não as proíbem de colocá-las, de se colocarem nesse lugar. Quando não dizem, né, você está trocando tudo por causa do seu trabalho, você está abrindo mão de tudo por causa das suas coisas, você está workaholic, você está renunciando basicamente à nossa família, ao nosso relacionamento, por causa de coisas envolvendo a sua carreira e etc. Então, o que mais me chama atenção nessa história real, para além dessa cumplicidade, desse companheirismo dos dois, é de fato ele ter realizado essa atitude. Uma atitude que é corriqueira para a mulher, que qualquer mulher, qualquer relacionamento que você pegue, provavelmente já aconteceu isso por parte da mulher, mas por parte do homem é extremamente raro de se constatar. O que não faz dele um ser extraordinário, um ser acima da média, não. Só faz dele um ser consciente e que deveria servir de exemplo para que todos nós aprendêssemos a ser conscientes também e fizéssemos o mínimo, né? Ou o básico, ou o que se espera dentro de uma relação amorosa, que é justamente essa troca, essa retribuição e essa cumplicidade.